Olá, sou Guilherme Simões e seja bem-vindo à lição Requisitos Não Funcionais. Nessa lição a gente vai explicar o que é requisito não funcional, diferença entre requisito não funcional e restrição técnica, considerações para o levantamento desses requisitos e citar os modelos ISO IEC 25010 e FURPS para a classificação de requisitos não funcionais. Bom, o que são os requisitos não funcionais? Eles abordam o como as funcionalidades vão ser entregues ao usuário e incluem aspectos relacionados à qualidade, isso abrange usabilidade, confiabilidade, eficiência, portabilidade, facilidade de manutenção. Também aborda aspectos de implementação, que pode envolver plataformas de software, hardware, sistemas operacionais, banco de dados, linguagem de programação. Aspectos relacionados a ambiente, que envolve interoperabilidade, segurança, privacidade, sigilo, ou aspectos ligados à própria organização. Por exemplo, locais para operação do software, hardware-alvo, aderência a padrões. E isso é muito comum em empresas mais maduras com desenvolvimento de software estabelecerem padrões para o desenvolvimento de software. Então, vamos ver alguns exemplos aqui do próprio governo federal do Brasil. Se você vai desenvolver um software que é um portal que vai estar disponível na internet, obrigatoriamente para o governo federal você tem que atender a pelo menos esses 3 padrões, que é o padrão web de governo eletrônico, o modelo de acessibilidade e o de arquitetura e interoperabilidade de governo eletrônico, o EPING. E se a gente for falar de uma empresa privada, certamente ela vai ter os seus padrões internos. Na lição sobre restrição e premissas, a gente falou da restrição técnica, que envolve aspectos relacionados à implementação. E a gente acabou de falar do requisito não funcional, citando também que uma das suas dimensões é a implementação. Então, qual que é a diferença entre requisito não funcional e restrição técnica? Bom, vamos primeiro lembrar da restrição. Restrição é uma limitação imposta externamente às possíveis soluções, não é passível de mudança, ou seja, não se negocia. Já o requisito não funcional, ele surge da elaboração de uma escolha de uma solução em particular. Então, o requisito não funcional ele pode ser mudado, a restrição não. Mas a restrição vai induzir a determinados ou vai restringir determinados requisitos não funcionais. Vamos ver alguns exemplos. A gente tem uma restrição que estabelece que a interface do software com o usuário deve ser baseada na web. Uma opção de interface usando o estilo de uma aplicação Windows está descartado, mas outras são possíveis desde que sejam baseadas na web. O requisito não funcional, então, pode decidir ou escolher sobre qual navegador o software vai suportar. E pode-se escolher, por exemplo, o Internet Explorer. Só que as opções de usar o Chrome ou o Firefox seriam opções válidas, só que não foram escolhidas. Vamos ver outro exemplo. A restrição estabelece que o navegador a ser suportado é o Google Chrome, ou seja, todas as outras opções de navegadores estão descartadas como opções. Então a única possibilidade de escolha para o requisito não funcional talvez fosse a versão que vai ser suportada desse navegador, que foi definido pela restrição. O requisito não funcional tem alguns aspectos positivos. Um deles é que a gente costuma ter uma boa visibilidade da maioria desses requisitos já em fases iniciais do projeto. E eles costumam ser constantes entre projetos de uma mesma empresa. Por isso que é fácil identificar esses requisitos no início. Eles mudam um pouco de um projeto para outro dentro da mesma empresa. E também são menos numerosos que os requisitos funcionais. Normalmente a gente vai ter requisitos funcionais às dezenas, centenas ou milhares. E os requisitos não funcionais são poucos, alguns, 20, 30, 15. Para organizações que têm uma metodologia madura de desenvolvimento de software, a identificação da maior parte dos requisitos não funcionais ela é facilitada porque muitos aspectos técnicos e de qualidade dos projetos são padronizados na metodologia através de guias específicos, ou seja, a empresa pode desenvolver um guia de usabilidade, um guia de segurança, um guia de portabilidade, e nesse caso, todo o que tem que ser tratado relativo a esses requisitos não funcionais são abordados pelo guia
Então a gente não precisa levantar nada relativo a isso, é só seguir esse padrão. E classificar os tipos de requisitos não funcionais vai ajudar também no trabalho da sua identificação, facilita isso. E isso pode ser melhor feito através de listas de verificação. Então a gente cria categorias de requisitos não funcionais e para cada categoria a gente define um checklist para ajudar nesse levantamento. Se a gente buscar na literatura uma classificação dos requisitos, a gente não vai encontrar um consenso. Cada autor tem uma proposta diferente. Mas veja, isso não é um problema, né? O que a gente precisa é que na nossa empresa a gente identifique e selecione as categorias de requisitos não funcionais que sejam adequadas, específicas para o nosso contexto, que não são iguais em todas as empresas. A gente pode usar alguns modelos da literatura como base para a definição dessas categorias que a gente vai definir localmente na nossa empresa. Um dos modelos pode ser o ISO/IEC 25010 ou o FURPS e sua variante, o FURPS+. A gente não precisa ter uma preocupação de classificar o requisito na sua categoria correta. Às vezes fica em dúvida mesmo. Isso não é relevante. O importante é que você identificou um requisito. A classificação nas categorias é só para ajudar nessa identificação. Então vamos ver aqui o que fala essa norma ISO 25010. Ela define 8 categorias de qualidade do produto de software, divididas em 31 subcategorias. A primeira delas é a adequação funcional, e diz o grau no qual um produto ou sistema fornece funcionalidades que atendem às necessidades especificadas e implícitas quando utilizado em determinadas condições. Outra categoria é a eficiência do desempenho, que é relativa à quantidade de recursos usados pelo software em determinadas situações. Outra categoria é compatibilidade, é o grau no qual um produto pode trocar informações com outros produtos ou, de forma alternativa, executar suas funções necessárias enquanto compartilha o mesmo ambiente de hardware e software. Outra categoria é facilidade de uso, é o grau no qual um produto pode ser usado por determinados usuários para alcançar determinados objetivos de maneira efetiva, eficiente e satisfatória em determinado contexto de uso. Confiabilidade é outra categoria e aborda o grau no qual um sistema executa determinadas funções em determinadas condições por um determinado período de tempo. Outra categoria é segurança, é o grau no qual um produto protege informações e dados de tal forma que as pessoas ou outros sistemas tenham o grau de acesso apropriado aos seus perfis e níveis de autorização. Facilidade de manutenção é outra categoria, é o grau de efetividade e eficiência com o qual um produto pode ser modificado por aqueles com essa intenção. Tem também portabilidade, que é o grau de efetividade e eficiência com o qual um sistema, produto ou componente pode ser transferido de um equipamento, um software ou de um ambiente operacional para outro. Então, essas categorias e as suas subcategorias podem inspirar a definição de um conjunto de tipos de requisitos não funcionais próprios para a nossa empresa. Outro modelo de referência é o FURPS e a sua extensão, o FURPS+. Esse modelo é hoje parte do processo unificado da IBM, o RUP, e é um acrônimo que abrange funcionalidade, que aborda requisitos funcionais, coisas que a gente já tratou na lição anterior, usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade. Um tempo depois que o FURPS foi criado, criaram uma extensão que agregou o mais, e esse mais contempla 4 tipos de restrição. Restrições de design ou projeto, vai restringir algo sobre o projeto da arquitetura do software. Restrições de implementação, que vão restringir algo sobre a construção do software. Restrições de interface, tem a ver com restrições de formatos, tempos ou outros fatores usados para fazer a interface. Restrições físicas, tem a ver com limitações ao hardware no qual o software vai rodar. Vamos falar um pouco sobre usabilidade. O FURPS apresenta a usabilidade como a facilidade de uso do software e tem diversas subcategorias.
pode envolver fatores humanos, estética, consistência na interface do usuário, ajuda online e contextual, assistentes, documentação, materiais de treinamento. Vamos ver alguns exemplos. Leitura do código de barras tem que ser automática para diminuir a digitação de dados, agilizando a transação e evitando erros do usuário. O sistema tem que ter documentação quanto ao uso e funcionamento, seja através de ajuda online ou manual para os agentes arrecadadores. Vamos ver o que o FURPS fala quanto à confiabilidade. Confiabilidade pode envolver aspectos relacionados à integridade, conformidade e interoperabilidade do software e trata questões como frequência e gravidade de falhas, possibilidade de recuperação de falhas, previsibilidade, exatidão, tempo médio entre falhas. Então, vou ver alguns exemplos. O Word recupera documento não salvo depois que o computador é desligado de maneira inesperada. Então, ele recupera o documento. Então, ele tem essa capacidade de recuperação de uma falha. Outro exemplo, se o processo de importação de contas arrecadadas for interrompido por uma falha, o sistema deve permitir recuperar os dados já importados e continuar a partir do ponto em que ocorreu a falha. Então, essa característica de confiabilidade, tem muito a ver com, quando a gente fala de sistemas que tem que rodar 24/7, é uma exigência de confiabilidade alta. Então, também tem a ver com esse tipo de sistema. Vamos falar agora sobre desempenho. Desempenho aborda questões relativas ao software de velocidade, eficiência, taxa de transferência, tempo de resposta, uso de recursos. Então, vamos ver alguns exemplos. O sistema tem que suportar até 100 usuários simultâneos sem se degradar. Outro exemplo. O tempo de resposta de qualquer tela do sistema não pode exceder 2 segundos. Então, hoje qualquer sistema que fica publicado na internet necessita de uma análise de desempenho mais cuidadosa, porque em teoria você está disponibilizando o sistema para o mundo inteiro. Outra característica é a suportabilidade, que trata sobre extensibilidade, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, configurabilidade, escalabilidade, instalabilidade e localizabilidade. Nesse caso, um exemplo comum são softwares que a gente tem que fazer internacionalização ou tem que funcionar para mais de um idioma, para mais de um país. E testabilidade é outra questão abrangida também pela suportabilidade. Então, alguns exemplos, no caso aqui de facilidade de instalação. A instalação do software tem que ser realizada de forma automática, ou seja, com o mínimo de intervenção humana. Então, esse tipo de preocupação tem a ver com a instalabilidade. O outro, que tem a ver com a localizabilidade, que o software tem que oferecer suporte aos idiomas inglês, português e espanhol. Outro exemplo, o sistema tem que rodar nos navegadores Internet Explorer, Firefox e Chrome. Então, nesse caso, a gente está tendo que suportar mais de um navegador. Então, concluindo a lição sobre requisitos não funcionais, o requisito não funcional descreve como as funcionalidades vão ser entregues aos usuários. A gente tem uma vantagem de trabalhar com os requisitos não funcionais, que é ter uma boa visibilidade desses requisitos já em etapas iniciais do projeto. E eles são requisitos que mudam pouco entre projetos de uma mesma empresa. Se a gente cria categorias para esses requisitos na nossa empresa, isso vai ajudar a sua identificação. E se a gente criar checklists para cada categoria de requisitos não funcionais, isso fica muito mais fácil ainda. Então agora eu quero te convidar a fazer os exercícios dessa lição e que também interaja com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão desse tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informação sobre o tema. A gente está sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!